Olá, você está assistindo às notícias diárias da Ucrânia no canal UATV. Hoje, 11 de dezembro, vamos falar sobre os seguintes tópicos. Apoio militar. A OTAN entrega nova ajuda para a defesa do bloco. Sea Baby ataca novamente. Terceiro navio russo fora de combate. A Ucrânia tenta mais uma vez recuperar crianças sequestradas pela Rússia. O exército da Moldávia recebeu da OTAN um novo lote de equipamentos e meios de proteção individual. A informação foi divulgada pelo serviço de imprensa do Ministério de Defesa do país, segundo o Newsmaker. O fornecimento foi realizado no âmbito da Iniciativa para o Desenvolvimento de Capacidade de Defesa e Proteção. O pacote recebido inclui capacetes de proteção, trajes especiais, manequins médicos, equipamentos informáticos e veículos. Anteriormente, a União Europeia anunciou sua intenção de alocar 20 milhões de euros para reforçar o sistema de defesa antiaérea moldavo, que enfrenta regularmente violações de espaço aéreo por drones russos durante os ataques contra a Ucrânia. Além disso, em 2023, a Moldávia recebeu 19 transportes blindados Piranha no âmbito de um acordo com a Alemanha. O Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia documentou que a Rússia está vendendo recursos escassos para a China e cedendo territórios ricos em recursos. A China também está fortalecendo sua cooperação com a Rússia na indústria militar. Isso foi anunciado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky após uma declaração do chefe do Serviço de Inteligência Externa, Oleg Ivashchenko. As agências de inteligência monitoram qualquer ameaça aos interesses nacionais da Ucrânia e à segurança de seus parceiros na Europa e nos Estados Unidos. Os serviços de inteligência também monitoram as campanhas russas para destabilizar a Ucrânia e os esforços para repatriar crianças ucranianas e trocar prisioneiros. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou a Lei de Autorização de Defesa Nacional para 2026. Essa lei destina 900 bilhões de dólares para gastos militares, incluindo 400 milhões para ajudar a Ucrânia. A lei foi aprovada ontem com 312 votos a favor e 112 contra. O documento já foi enviado ao Senado. Ele também inclui melhorias nas condições de vida dos militares americanos e suas famílias, apoio à OTAN e à Iniciativa de Segurança do Báltico. Além disso, proíbe a redução do contingente militar americano na Europa para menos de 66 mil soldados. Esta posição foi ainda mais confirmada a nível de Comissão Europeia. O comissário europeu para a energia, Dan Jerstensen, classificou a recusa da União Europeia em comprar gás russo como uma decisão histórica. Ele enfatizou que Putin está usando os recursos energéticos como arma e canalizando as receitas das exportações para a guerra contra a Ucrânia. A Europa, afirmou ele, não voltará à dependência perigosa, à manipulação do mercado e à chantagem energética. A transição para a independência energética será gradual e coordenada. Isso permitirá à União Europeia fortalecer sua segurança e reduzir o financiamento do aparato militar russo. A previsão do Ministério do Trabalho russo para 2026-2032 indica uma grave crise no mercado de trabalho. A Rússia precisará de mais de 12 milhões de trabalhadores, ou uma média de 1,7 milhão por ano, segundo o Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia. A previsão russa baseia-se nas realidades demográficas. Uma população jovem em declínio, o envelhecimento populacional e um número crescente de aposentados. O ministro do Trabalho russo, Anton Kostyakov, observou que a demanda se concentrará em empregos manuais, como construtoras, soldados e mecânicos. No entanto, o Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia informa que essas medidas não conseguem resolver problemas sistêmicos, como as sanções e a baixa automação de produção. Segundo as estimativas da agência, o número desses trabalhadores pode aumentar entre 135 mil e 226 mil, dependendo do setor. O governo tenta compensar esse déficit concentrando-se na formação profissional e no aumento da produtividade. No entanto, essas medidas não conseguem resolver os problemas sistêmicos, restrições impostas pelas sanções, atraso tecnológico e baixa automação da produção. A necessidade de substituir mais de 12 milhões de trabalhadores apenas confirma a tendência negativa de longo prazo. De um comunicado do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia,
1.902 crianças sequestradas ilegalmente pela Rússia foram devolvidas à Ucrânia, segundo o comissário de Direitos Humanos da Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets. O número exato de menores levados à força ainda é desconhecido. Lubinets afirma que o retorno dos jovens ucranianos é o mais difícil. Ele observa que adolescentes têm mais chances de voltar porque podem expressar sua opinião. Já as crianças pequenas não podem fazer isso e a Rússia tenta alterar sua identidade nacional. Lubinets enfatizou que o tempo joga contra a Ucrânia e pediu à comunidade internacional que aumente a pressão sobre a Rússia. A maioria das crianças que são repatriadas com sucesso são adolescentes. É muito difícil repatriar crianças muito pequenas, porque um adolescente ao menos pode dizer: sou ucraniano, não quero ficar do lado da Rússia. E é muito mais difícil para os russos lavarem seu cérebro. Mas com crianças pequenas, isso é muito mais fácil para os russos. Nós levantamos esse problema constantemente em público. Realizamos uma campanha informativa sobre a deportação de crianças ucranianas e exigimos sua repatriação imediata pela Rússia. Dmytro Lubinets, comissário de Direitos Humanos da Verkhovna Rada da Ucrânia, em comentário a jornalistas. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 1.460 militares russos no último dia, é o que informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 7 veículos blindados, 23 sistemas de artilharia e um lançador múltiplo de foguetes. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo perdeu, ao todo, 1.185.080 soldados. Também foram destruídos 82 drones e 160 veículos automotores e especiais. A situação piora para a própria Rússia. Segundo a Bloomberg, o país está carregando petróleo em navios-tanque em ritmo recorde, mas uma parte significativa das remessas está parando no mar. O volume de petróleo à deriva aumentou 28%, atingindo seu nível mais alto em 2 anos e meio. Apesar do aumento das exportações, a queda dos preços globais e os descontos nos tipos Ural e Expo fazem com que a receita de Moscou esteja praticamente esgotada. Continuam os ataques ucranianos a navios russos. No Mar Negro, as já conhecidas lanchas não tripuladas Sea Baby do Serviço de Segurança da Ucrânia atacaram um petroleiro da frota fantasma russa. O navio Danshan, que hasteia a bandeira das Ilhas Camores e está sujeito a sanções, seguida para Novorossiysk como transporte desligado, sofreu danos graves e ficou fora de combate. Este é o terceiro navio da frota fantasma russa atacado em 2 semanas pelo imparáveis drones Sea Baby ucranianos. Primeiro ataque é uma plataforma de petróleo russa no Mar Cáspio. Drones não tripulados do Centro de Segurança Operacional A provocaram a paralisação da produção em mais de 20 poços, com pelo menos 4 impactos diretos na plataforma da Lukoil Nizhnevolzhsk Neft e a suspensão da extração de petróleo e gás de mais de 20 poços. A reserva afetada é uma das maiores do Cáspio, com 129 milhões de toneladas de petróleo e 30 bilhões de metros cúbicos de gás, destinada principalmente à exportação via Caspian Pipeline Consortium. O incidente evidencia a vulnerabilidade de infraestrutura-chave e pode ter implicações geopolíticas e no fluxo de exportações. Mais detalhes oficiais sobre responsáveis e medidas de segurança são aguardados. A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução sobre o fortalecimento da cooperação internacional para minimizar as consequências dos desastres de Chernobyl, proposta pela Ucrânia. O documento contou com o apoio de 97 países, mas Estados Unidos, Rússia, Belarus e outros 5 países votaram contra, alegando diferenças ideológicas quanto à linguagem da ONU. A resolução enfatiza as consequências do acidente e a necessidade de ajudar as comunidades afetadas. Também menciona os danos causados ao não confinamento na usina nuclear de Chernobyl em fevereiro de 2025. A ONU usará a transliteração ucraniana Chernobyl. A Assembleia Geral programou uma sessão especial para abril de 2026 para comemorar os 40 anos da tragédia.
Os embaixadores da União Europeia aprovaram um plano para eliminar gradualmente o gás russo até o outono de 2027, segundo a Sky News. De acordo com o acordo, a Europa deixará de importar gás natural liquefeito da Rússia até o final de 2026 e gás por gasoduto a partir de setembro de 2027. A decisão ainda precisa ser aprovada pelos ministros e pelo Parlamento Europeu. No entanto, espera-se que o documento receba apoio majoritário, apesar da oposição da Hungria e da Eslováquia. A alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que isso acabará com a chantagem energética de Moscou e reduzirá sua receita militar. Atualmente, a participação do gás russo na União Europeia já caiu de 45% para cerca de 12%. Segundo a Administração Militar Regional de Donetsk, 13.800 pessoas permanecem na região de Donetsk, uma zona de combate ativo. Atualmente, quase 4.000 pessoas vivem em Konstantinivka. Mais de 300 residentes foram evacuados na semana passada. Nenhuma evacuação foi realizada em Pokrovsk, onde 1.250 civis permanecem. Mais de 12.000 crianças estão em território controlado pela Ucrânia na região de Donetsk. 383 crianças vivem em 2 assentamentos onde famílias com crianças estão sendo evacuados à força. Durante a última semana, 38 menores foram evacuados. Continua o reassentamento gratuito dos residentes da província de Donetsk para regiões mais seguras da Ucrânia. Durante a última semana, 38 residentes evacuados da província de Donetsk foram reassentados. Trata-se de pessoas que solicitaram essa assistência por meio dos centros de trânsito. De modo geral, o número de pessoas que desejam sair da província de Donetsk diminuiu nos últimos dias. A capacidade diária de ambos os centros de trânsito, localizados nas províncias de Dnipropetrovsk e Kharkiv, é de aproximadamente 100 pessoas. De uma publicação no Facebook da Administração Militar Regional de Donetsk. Este foi o resumo de hoje das principais notícias sobre a Ucrânia. Para ficar por dentro das últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal. Mantenha-se em segurança. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Até amanhã!